Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Conto, do Sindicato dos Escritores, o único podcast da internet que só traz histórias para alegrar o seu coração. E hoje, para ler essa história tão feliz, tenho aqui o Senhor Felicidade João. Mal consigo conter a minha alegria desse Sim. episódio. Pronto, e falando em alegria, o Senhor Alegria, Otávio. Alegria! Alegria. Toda alegria. Energia, ó, lá em cima. Energia lá em cima, é isso aí. Então, tem que ser assim, senão, né? Desafio manter essa energia até o fim do episódio. E é isso, eu sou o Robson e o episódio de hoje nós vamos visitar um dos aquário. grandes nomes um dos grandes nomes da literatura brasileira, que é o Graciliano Ramos. Como quem ouviu o último Clube do Conto deve lembrar, nós estamos agora com esse projeto de fazer o mapa do Brasil, né? O Brasil em Contos. Então, cada episódio novo aqui, a gente está tentando trazer um autor de um estado que ainda não apareceu no passado. Se vocês virem no post desse episódio, tem lá um mapinha do Brasil com um nome de escritor para alguns estados já, e alguns estados ainda estão em branco. E hoje nós vamos visitar a região Nordeste, que até agora ainda não tinha aparecido. Mais precisamente o Alagoas, que é onde nasceu o Graciliano Ramos. Ele é mais conhecido pelo Vidas Secas, né, que é um romance. Mas também foi contista, cronista, foi político também. Inclusive, o conto que a gente vai ler aqui, que é o Baleia, é parte do Vidas Secas. É um capítulo do Vidas Secas também, mas nasceu como conto. E curiosamente, eu tava lendo a Wikipedia e ele dizia que ele em algum ponto foi acusado de ser um apoiante da intentona comunista, né? Para quem estudou aí, para quem não faltou nas aulas de história do Brasil, se não vão lá procurar o que foi a intentona comunista. Mas ele foi acusado de ser um apoiador da intentona e dele escreveu dois contos que foi o Angústia e o Baleia. E depois, mais tarde, ele se filiou ao Partido Comunista, né? Tudo bem. Então foi uma acusação Fundada. profética, né? Profética. Mas não são exatamente a mesma coisa, né? A intentona e o partido. Sim, Mas, enfim. Não. Mas é isso aí. Então, ele escreveu Baleia e depois acabou escrevendo Vidas Secas, que incorpora esse conto como um capítulo lá. Eu ainda não li o Vidas Secas, mas foi um livro que eu comprei na minha última viagem para o Brasil, porque queria ler, porque é um desses clássicos e que todo mundo fala mesmo muito, muito bem, assim. E quando eu li o conto, o Baleia, fiquei mesmo assim impressionado com a prosa do Graciliano. Mas é isso. Não sei se vocês têm algum comentário antes dessa leitura. Eu tenho. Disse. Esse vai ser o primeiro episódio do Clube do Conto que eu vou desrecomendar. Eu vou fazer a lá Lemony Snicket, do Desventuras em Série. Se você espera um final feliz desse episódio, desligue agora o seu computador, o celular, não ouça, não olhe, vá dormir. E finja que esse episódio é um filler, sem nada acrescentar à história do podcast. Acho que é tipo quando alguém é uma recomendação com um asterisco. Maliciosa. Não, é tipo quando você recomenda o Cemitério dos Vagalumes pra alguém, e é tipo, olha, esse filme é muito bom, não assista se você tiver se sentindo meio mal, meio depressivo, assim. O mesmo vale pra esse episódio. Então, exato. Tá? Então, É fica o aviso. Quem avisa... O amigo é, né? Amiga. Muito Pronto. bom. Então, bora? Bora. Baleia. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido. O pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com o princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente.
Enxotava os mosquitos, sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de roscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos de Fabiano afligiam-nos, davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três. Para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo. Ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Quiseram mexer na tamarela e abrir a porta, mas Sinhá Vitória levou-os para a cama de varas. Deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos. Prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, aperrou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente, a decisão de Fabiano era necessária e justa. Pobre da baleia. Escutou. Ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as pancadas surdas da vareta na bucha. Suspirou. Coitadinha da baleia. Os meninos começaram a gritar e a espernear. E como Sinhá Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga. Capeta excomungado! Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade. Safadinho. Atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens. Pouco a pouco, a cólera diminuiu, e Sinhá Vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadela achacada. Gargarejou muxoxos e nomes feios. Bicho nojento, babão. Inconveniência deixar cachorro doido solto em casa. Mas compreendia que estava sendo severa demais. Achava difícil o baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Nesse momento, Fabiano andava no copiar, batendo castanholas com os dedos. Sinhá Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas. Como isto era impossível, levantou os braços e, sem alargar o filho, conseguiu ocultar um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhando a baraúna e as porteiras, assolando um cão invisível contra animais invisíveis. Eco! Eco! Em seguida, entrou na sala, atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. Examinou o terreiro, viu baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco. Levou a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiada. Enroscou-se no tronco e foi se desviando, até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou à janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal tivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os 4 traseiros e inutilizou uma perna da baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, Sinhá Vitória pegou-se a Virgem Maria e os meninos rolaram na cama, chorando alto. Fabiano recolheu-se. E baleia fugiu precipitada. Rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de losna. Meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em 3 pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada. Saiu depois sem destino, aos pulos. Defronte do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira. E perdendo muito sangue, andou como gente, em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de despojar-se ali. Cobria-se de poeira, evitava as moscas e os mosquitos. E quando se levantava, tinha folhas secas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição torcida,
Mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia, uivava baixinho, e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. Como o sol a encadeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas, e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo, aflita. O que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente, com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás, que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquear penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preás tinham fugido. Esqueceu-os e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas, e consumira a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. Conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim algum tempo, e depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham se sumido. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão. Com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio. O fartundo chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava, nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Àquela hora, cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó onde Sinhá Vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo, nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no puleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam Baleia, mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelavam-lhe a presença deles. Agora, parecia que a fazenda se tinha despovoado. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, Sinhá Vitória retirava dali os carvões e a cinza. Varria com o molho de vassourinha o chão queimado, e aquilo ficava um bom lugar para o cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava, e findos os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam, um formigueiro de preás invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de Baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente Sinhá Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. Lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela. Rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Certamente o ponto mais triste que já veio a esse sindicato, né? Eu ia falar que eu acho que ele supera o da avó, viu?
na minha opinião. Então, É um conto que na primeira frase ele já te diz exatamente tudo que você precisa saber, né? Cachorra inclusive, baleia estava para eu morrer. já tenho um comentário que é... Eu não lembro quantos clubes do conto faz, mas era um que era a minha vez de escolher. E eu tava atrás de alguns contos e tal, daí eu meio que tropecei num... Não sei se foi bem nesse livro. Na verdade não foi no Vidas Secas, mas era um livro de contos que tinha os melhores contos da literatura brasileira e tudo mais. E daí tinha uma breve descrição. Na verdade, acho que foi na internet. Tipo, os 10 contos mais significativos ou populares da literatura brasileira. E tinha o da baleia, né? Esse. E daí eu tava dando uma breve lida, porque tinha, né, meio que uma sinopse dos contos. Daí eu vi o da baleia e eu falei, não, passei batido. Inclusive, quando eu vi o conto que o Totti escolheu, eu ia falar, não, eu uso o meu veto pra esse aí, não pode, não vale. Porque eu já dizia logo do que era o conto e tal, né, na época que eu pesquisei. E começando a ler, como o Otávio bem falou, é bem no começo, já que diz tudo que vai acontecer, né, tudo que está acontecendo. Então, ele não faz rodeios, né, o Graciliano Ramos não faz rodeios nesse conto. É porque acho que não Ah, faz parte do é uma revelação, né? Ele já deixa claro. é, Hum. sim, pois Que é, diz que a porque história vai se tratar. O cachorro baleia daí está para morrer, muda muito a acompanhe isso. narrativa, muda muito a narrativa do que se ele simplesmente passasse o conto todo descrevendo, né, a luta da baleia e da família com, né, com o estado da cachorrinha e tal. Mas não, ó, o cara quer matar a cachorrinha pra ela parar de sofrer e tal. Não dá muito certo, né? Não dá nada certo. É, mas enfim, isso muda bastante o rumo do que você esperaria do texto, né? Porque ele poderia muito bem revelar só no final que, sei lá, o Fabiano sai de casa com uma espingarda e tal. Então dava para construir de outra forma esse texto, mas ele não quis. Ele quis ser mais filha da puta. Mas não mais filha da puta do que o Fabiano. E não mais ainda filha da puta do que o Tots, que escolheu esse conto. Caralho. Mas lá está. Eu acho que essa, essa ideia de sacrificar o animal, né? Pra gente é um pouco, né, a gente que vive em cidades e tem veterinários ao pé, Sim, Uhum. sim. é uma realidade diferente. Não que não haja pessoas que mesmo assim também que são um pouco mais relapsas no cuidado com os animais, né? Mas aqui está falando de uma realidade sabe, dos anos 40, né, 30, no sertão do Nordeste, né, no Sim. interior. É, então, ok, o animal quando está mal é acabar com o sofrimento dele, né? Não tem muita. Ou ele melhora ou acaba com o sofrimento. E, e eu sei, os meus pais, por exemplo, cresceram mais nesse ambiente também, né? Cresceram no sítio, assim, e também eles têm um pouco mais essa visão um pouco mais prática, digamos assim, É desse prática, relacionamento com os praticidade. É uma animais, questão né? cultural também, né? Cultural no sentido, igual você estava falando da época do conto e tal, que hoje em dia nós temos acesso, né? Que a muita coisa. Por mais pequena de cidade que seja Capinzal ou Joaçaba aqui, tipo, a medicina veterinária aqui já melhorou muito, né? Nem se compara à época do conto e tal. Então, hoje em dia há opções, né? Dependendo do que for o caso. Mas logo você vê que quer dizer, eu não sei como que isso é revelado, na verdade, no livro, né? No Vidas Secas, que você falou que baleia é uma parte do livro. Então eu não sei se mostra, meio, talvez até de fundo, a cachorrinha ficando mais doente e tal. Porque nós pegamos ela, já tá ali, sim, definhando, né? Pelo que ele descreve. Já tá sendo comida pela doença. Não diz qual doença que é, mas pode ser, né? Qualquer coisa. Tá Uhum. literalmente as moscas. Então tá num ponto que provavelmente não tem mais muito o que fazer, né? Você tá com carne podre pelo corpo, talvez até necrosada e tudo mais. Então já o conto já começa de um ponto que não tem muito o que fazer, né? Ainda mais na época, literalmente não tem o que fazer Uhum. pra tentar salvar a cachorrinha. E já agora o que eu acho muito genial é o cachorro ter o nome de baleia, sendo que a história se passa no sertão, no No Nordeste, sertão. e é uma Uhum. cachorra magricela, né? Doente, assim, já. Quando eu fui ler esse conto, eu lembrei de uma amiga minha que tem. A mãe dela tem uma gata chamada Baleia, né? Por ser uma gatinha gorda.
Mas eu achei curioso. Eu queria trazer dois comentários. Um é sobre o que vocês dois estavam discutindo agora, dessa visão, né, prática do animal de sítio, né? Tem um conto excelente de uma autora que o João já trouxe aqui, né, da Clarice Lispector, que é Uma Galinha, esse conto. Aqui eu vou falar, né, o que é o final do conto, mas é um conto de 2 páginas, vale a lida de qualquer forma. É de um pai e uma filha que estão tentando impedir que a mãe mate uma galinha, basicamente. Porque a mãe ela falou, quero fazer um guisado de galinha hoje. Aí ela ia matar a galinha, que era a favorita da filha, né? E a frase final, e, tipo, eles conseguem impedir que a mãe mate a galinha ali nos argumentos, mas a frase final desse conto é muito a realidade que o Tato estava falando. Que é, até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. E é isso. Quando você tá numa realidade de sítio, tipo, alguém já tinha me falado essa frase, tipo, tem um galo que canta, como nesse mesmo conto descreve, né? Tem um galo que canta, acorda todo mundo todo dia, ele tá ali há anos e tal, é o galo da família, mas um dia alguém vai acordar, vai querer fazer um guisado, e esse galo tá ali. Então, a praticidade é isso, né? E o que eu queria trazer, que eu acho que é o genial desse conto do Graciliano Ramos, não é nem a questão da descrição, porque ela é uma descrição muito perspicaz, né? A questão das moscas, assim, eu que já tive um pet que foi definhando de doença até falecer, é horrível, é horrível. E ele descreve muito bem essa realidade horrorosa, assim. O animal incomodado, porque vem mosca ao redor e você não tem o que fazer. Sim, O sim. animal tá definhando. Mas a genialidade desse conto é ele mudar o ponto de vista pro da baleia da metade pro final, né? Você acompanhar o medo, o não entender, o que que eu vou fazer, a dor de ter levado um tiro sem nem saber o que é levar um tiro, né? Então, é genial, assim, é cruel, né? Mas é genial. É bom que você mencionou isso, porque foi justamente isso que me fez querer trazer o conto. Quando eu tava lendo, tipo, eu vi desde o começo que era triste, mas de repente, quando eu me dei conta, tinha trocado a perspectiva. E ele faz de uma forma que, pelo menos eu na primeira leitura, quando me dei conta, tinha trocado, assim. Foi uma coisa. Meu Deus, tô no ponto Do de vista da nada, baleia, do do nada, nada. sem um prenúncio nem nada. E ver. É normal você ver humanização de animais, só que normalmente é pela visão de um humano. E aqui você Uhum, tem o ponto de vista dela e você tem um, um, um animal que tem fé. E ele tem, tipo, uma fé no paraíso, né? Ele começa a uhum, ler. Isso é muito genial e é muito diferente de se ver, assim, uhum. fiquei mesmo impressionado. Essa questão, o parágrafo final, né? Ele é bem. Apesar de ser um conto triste, né? Ele é otimista, né? Por conta dessa fé da baleia, né? De como seria esse paraíso dela, né? Eu até tive que pesquisar porque eu não lembrava. Eu já tinha visto a palavra, mas não lembrava o que que era uma preá. Não, pera, é um Mas ratinho? Tipo um rato, é né? um ratinho, é tipo um rato, é um roedor. Não sei, mas ele é bem parecido com um rato, né? E esse é o paraíso dela, né? Um paraíso em que o Fabiano tá lá pra ela lamber as mãos dele, as crianças estão brincando, e tem as preás pra ela sair caçando, Uhum. basicamente. E é um final bonito, assim, porque, tipo, ela meio que, como que eu posso dizer? Como é que fala? Qual que é a palavra? Ela imagina que ela tá na casa novamente, é isso, né? Aham. Ela tá tendo essa ilusão, não é bem ilusão a palavra, né? Mas Ela ela tá começa a ali delirar um pouco, porque É, delirar. Isso. até porque algumas coisas, como ela diz uma noite de inverno, gelada e nevoenta, isso é no sertão do Nordeste, no né? Não, não sertão, faz, não faz Exato. frio, provavelmente também não tem muita névoa, porque não tem umidade, É, então provavelmente é a só parte, ela a com parte, frio. a parte que ele tá falando de névoa, de escuridão e tal, eu imagino que é tipo a visão dela Sim, sumindo. Ela delirando, primeiro, né? primeiro Então, ele descreve que ela começa a ver a névoa, né? Aí dá a entender isso, que ela não tá vendo direito. E depois, quando ele descreve a noite de inverno, ele diz gelada e nevoenta, né? Mas é aí que eu digo que provavelmente é ela sentindo a frio e ela não sensação. enxergando direito. Mas é genial como ele coloca que na cabeça dela era porque o fogo foi apagado muito cedo, né? O fogo do fogão que ela ficava É, Aham. deitada perto. Nossa, cara, é muito.
Cara, é muito bem escrito isso. Aqui É muito. realmente é muito bem colocado essas situações. Até quando ela leva o tiro nas patas e diz que ela anda como gente, né? Com duas patas só. Sim, ele insiste mais de uma vez nisso. Ele diz primeiro que ela fazia parte era uma pessoa. Ele diz que ela era uma pessoa da Da família, família. como qualquer outra, né? Uhum. E depois ele diz isso. Hum, Ah, Falando nisso nessa parte do. Na verdade, não é nessa parte do tiro, mas é na segunda parte que o Fabiano meio que encurrala, né, a baleia, que ela tá ali já uhum. no jaziguinho dela. E ele não mata ela. É, Eu achei que ele tinha. Na segunda leitura, que foi ouvindo você ler, eu achei que ele tinha matado. Eu pensei, não, porque vamos ver como é que são as descrições a partir de agora. Daí eu vi que não falava mais de dor e tal. Até chegar pertinho do fim, que falou, do peito pra cima ela sentia. Então, não, ele não matou ela. Eu achei que ali ele simplesmente não colocou a cena, ela ouviu o disparo e tal. Eu achei que, tipo, tinha sido tão rápido, ou ela tava já tão apagada, tão sem visão, tão sem sentir, que foi e ela nem percebeu o que aconteceu, sabe? a minha Meio que. interpretação aí também foi que ele não conseguiu, que ele só chegou ali, viu ela e tipo, foi embora. É. Ou viu ela muito parada e achou que ela já estava morta, Achou, talvez. uhum. Não, mas eu acho que. Não acho que ele viu ela muito parada, porque ela diz que faz menção, pelo menos de intenção, né, de tentar morder ele e tal. Tem até É. o Ah, é diálogo verdade, é interior, verdade, é como ela verdade. poderia Eu morder, acho que ele não Não conseguiu ir conseguiu, até o né? final, não né? conseguiu. Exato. Eu acho engraçado que daí tem a mulher também, eu perdi. É Assim, Vitória? Sim, é Vitória? Uhum. Ela fica pensando depois, poxa, será que não era melhor ter esperado mais um dia, né? Ao invés de ter concluído que o correto era matar hoje, né? Pois. É, e é aquelas coisas assim, né? Eu acho muito engraçado o Tots ter trazido esse conto um dia depois que eu tinha assistido O Alto da Compadecida, que é um filme de comédia, né, brasileiro, e também tem a história de uma cachorra que tá morrendo nesse filme. Só que diferente do Baleia, é uma cachorra que morre porque ela comia comidas muito boas e um dia ela sem querer come um prato de um pobre, né, basicamente, dos protagonistas. E aí É a uma morte cachorra cômica. e a cachorra, tipo, cai dura no chão, né? E aí a história do filme, a paródia que o filme tá fazendo, é que os donos dessa cachorra, que são os chefes ali do Chicó e do João, os protagonistas, tratam melhor a cachorra do que as pessoas que trabalham pra eles, né? É o contrário. Eu Aí querem não fazer. lembrava disso no filme. É muito bom, cara. Eles querem que o Mas eu padre venha benzer a cachorra e o padre não quer ir, porque onde já se viu um funeral em latim para uma cachorra? É muito Ah, bom. sim, eu lembro disso. É. E foi um contraste muito forte, né? Entre um casal ali que perde. Também duas histórias do Nordeste, né? Mas uma fazendo piada, né, com a situação e a outra descrevendo, né, a sério o que de fato acontece, né? Como é uma montanha russa de emoções. Eu gosto também que ele diz que ela. Ele tenta dar água, né? Ele diz que ela tá com hidrofobia. E a No imagem, filme. Hugo Filho. a ideia de uma baleia com hidrofobia também é muito boa. Uhum. Não tinha pensado nisso, mas é realmente. E ele fazer um colar de sabugo pra cachorro? É isso que ele Sim, faz ali, né? é um colar de sabugo, eu não sei. É um eh, rosário, sabe? o rosário, eu acho que é algo É, mais rosário de religioso. sabugo, isso. Uhum. É isso Princípio de aí, né? hidrofobia, coitado. Eu também, ele fica repetindo, né, num ponto ali, coitado da baleia, né? Pobre da baleia, coitado da baleia. Obra da É baleia, tipo, coitadinho. Uhum. É isso aí, cara. Tu percebe que é uma coisa que é dolorosa pra todos que estão fazendo aquilo, né? Mas em nenhum momento, fora ali a cena final, né? O Fabiano volta atrás na decisão dele, né? Ele tá decidido a matar a cachorra. E eu acho que é aí a genialidade, né? Do trocar o ponto de vista justamente nessa parte. Justamente quando a cachorra leva um tiro. Uhum. E você ir acompanhando alguém que não entende o que está acontecendo, para onde que isso vai, por que isso está acontecendo. De certa forma, como se a cachorra não entendesse também que ela estava morrendo já, né? Que ela estava à beira da morte. Acho muito interessante
essa visão que o Graciliano traz. Sim. Pois é, ele troca Triste. quando ela começa a correr, né? Tipo, por isso que tu Uhum. não percebe, porque primeiro ele tá Sim. descrevendo essa ação do cachorro indo, se escondendo e procurando o lugar, e é como se a câmera de repente agora ficasse ali com ela, né? Uhum. Acompanhando só ela e a sua fuga sem objetivo, sem fim. Fuga das Mas, baleias. mas eu acho engraçado como quando ela começa a ficar consciente, a primeira reação dela é vou morder Fabiano. Hum. Vou... E aos poucos ela vai perdendo essa, né? Tipo, não posso morder Ela, Fabiano. ela vai retomando por instinto, mas depois ela pensa, não, como que eu vou morder o Fabiano? Ele tá aqui desde que eu nasci e tal. É, Exatamente, né? E, e aí Humanizando mais o pensamento do cachorro do que da pessoa aí também, né? E aí também mostra como ela tá, apesar dela não entender exatamente o que aconteceu, ela entendeu que o Fabiano fez algo ruim pra ela, né? Tanto que até depois, porque tá descrevendo na perspectiva dela, fala daquele objeto esquisito na mão dele, da última vez que eles se encontram e tal. E ela sabia, não, aquilo ali, ela não sabe o que é aquilo, mas aquilo tem um desfecho terrível. A forma como ele descreveu aquilo ali eu achei incrível, cara. Uhum. porque do Aquilo, tipo, objeto. não, o que implicava aquele objeto estar ali, no caso a espingarda, né? Que, Sim. se eu não me engano, eu tô parafraseando porque eu não lembro as palavras exatas, mas Uhum. que ela sabia que teria um desfecho terrível, ou Uhum. não, não era um bom agouro, aquele objeto que É, foi apontado objeto pra ela. desconhecido continuava a ameaçá-la. Ela não chega a falar, mas logo depois ela fala, né, que ela não conseguia mais se lembrar do Fabiano e que ela só conseguia lembrar que algum desastre aconteceu pra chegar naquela situação, né? Mas ela não atribuía impotência, não atribuía nada a esse desastre, né? Achei. A frase acho que o João queria era: não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Exatamente isso. Nossa, Isso. isso aí é muito bem escrito, cara. Nossa senhora. Encerrava surpresas. Olha, muito boa mesmo. Olha o malabarismo de palavras aí, É, né? Muito Ai, ai. bom. E o que ele fez escolher esse conto tão triste, Tots? Então, pois, tistre. como eu disse antes, o principal foi essa troca de perspectiva que me chamou bastante atenção Uhum. e o fato de ser incrivelmente bem escrito, assim. É, né? Curto, Você eficaz. já tava pegando Vidas Secas pra ler ou foi agora meio que coincidência por causa do conto? Não, foi. Eu comprei ele pra ler, mas ainda não tinha começado. Eu acabei Uhum. indo buscar um livro de contos que se chama, acho que é 100 contos, 100 melhores contos 100 melhores contos brasileiros do Do século. século. Uhum. E, e eu fui olhando os autores, e como nós estamos fazendo o mapa, o Brasil em Contos, Uhum. eu tava Uhum. procurando um que não fosse, que já tivesse. E até não é tão fácil, porque a maioria era só tipo Rio, São Paulo, Minas. Rio, São Paulo, Minas. Rio Grande do Sul, Rio, São Paulo, Minas. Tava indo só assim. E de repente, um dos que apareceu foi o Graciliano Ramos. Depois encontrei mais alguns, mas nenhum assim tão bom quanto esse da baleia. Da baleia. E um pouco também foi porque eu acho que é muito fácil ser usado de forma às vezes meio gratuita ou leviana o sofrimento dos animais, assim, porque acaba por ser fácil chocar alguém com sofrimento animal, né? Uhum. E acho que aqui o Graciliano Ramos consegue fazer isso com uma elegância muito maior, assim, e com uma humanidade muito maior do que normalmente se faz nesse tipo de conto. Uhum. O conto me lembrou bastante Marley e eu também. Marley, eu nunca vi esse filme, Mas Nossa nunca senhora. vi. mas já ouvi Uma lista falado. de livros que eu não lerei nem assistirei. Mas ele é forte. Eu li o livro e depois eu assisti o filme, né? A minha sorte é que até aquele momento da minha vida eu não tinha pets. Então, pra mim foi uma experiência mais distante, apesar de ser muito triste. Hoje eu acho que não teria estômago pra assistir novamente. Em filmes, no geral, né, também isso acontece muito, né? A gente fala da espingarda de Chekhov, mas o cachorro normalmente é o alvo da espingarda de Chekhov, né? Se o cachorro tá no filme, Exatamente. ele tá Vai lá morrer. porque ele vai morrer Ai, cedo ou Uhum. tarde. Cedo ou tarde, exatamente. Mas eu, cara, cachorro de tava vendo. Jacob. Olha que engraçado, eu tava vendo um vídeo do Jovem Nerd essa semana em que eles falavam lá, top 10 filmes mais tristes.
E aí o filme que fazia mais chorar era o Marley e eu, né? O top 1 2 deles? eles falaram, o top 2 deles eram de animais. Eles falaram, ó, top 1 de coisas tristes em cinema é animal. Não tem, não, não é pessoa morrendo, é bicho. E daí eles falavam que o pet é essa coisa, né, cara? É algo que você adota, você traz pra tua casa, mas uma parte de você sabe que aquele pet vai morrer antes de você. É uma Artisticamente, hein? certeza. A não ser que seja uma tartaruga. É porque é muito mais efetivo do que pessoas no geral, por ser um animal mais indefeso e que não tem consciência, né? E por isso também Exato. que crianças é muito mais efetivos do que adulto, né? Tem essa inocência Uhum. A inerente. inocência. Exatamente. Então, temos um conto, senhores? Um baita Temos, conta. temos. Sim, Um senhor. baita conto. Uma baleia de conto, né? Meu Deus. Temos um contão. Ai, ai. Quem que era o senhor que é engolido pela baleia? O Ô, pessoal. Jonas? Não, Jonas e a é baleia? Jonas e a baleia? Acho que é Jonas Não e a era o Robinson baleia. Crusoe? Ah, não, mas aí você tá falando de algo não bíblico, né? Eu sei que o Pinóquio é engolido por uma O baleia. Peraí. Pinóquio é engolido por uma O baleia, Jonas é sim. bíblico? É bíblico, Jonas e Não, a baleia é uma história tem uma bíblica, é. baleia na Bíblia? Sim, o Jonas ele é engolido pela baleia, eu não lembro. Ó, tô parafraseando o que minhas memórias dizem. Que ele tava meio descrente de Deus, aí ele foi engolido pela baleia, e aí, sei lá, recuperou a fé dele e sobreviveu. Mas é isso aí, Jonas e a baleia. Mas assim, eu tô parafraseando fortíssimo. Tem 2 baleias na Arca de Noé, não? Ah, Ou não? agora Elas você. acompanharam no dilúvio ali. Agora você me Os pegou. animais marítimos não estavam em risco de extinção pelo dilúvio, né? Então acho que. Agora, o que aconteceu com os animais de água doce, não sei. É, boa, boa. Ou a baleia surgiu depois também, João. Pode ser, Que? Não claro. existe evolução, você tá maluco? Não existe. Na Bíblia não existe evolução, tá certo. Ah, muito que bom. Acho que temos um clube do conto e uma anedota bíblica agora. Isso aí. É isso. Espero que tenham gostado e eu fiquei muito com vontade de ler o Vidas Secas, então provavelmente me pulou alguns aí da fila pra ler logo. Uhum. Ele é Vem longo? aí num. Não, não é. São que 140? Nem isso. Nossa, é Ah, menor curtinho, menor que o curtinho. Dom Casmurro, gente. 130 páginas, bem pequenito. E tem a baleia na capa. Muito bom. Eu ia até falar que no conto não descreve, né, que tipo de cão é a baleia, mas a capa... Mas é um cão caramelo, com certeza Caramelinho. que é o cão marca registrada do Brasil. Com certeza. Muito bom, então. Vira-lata. Então vão lá e abracem seus pets, caros ouvintes. Cuidem E se levem eles no você, veterinário. por algum acaso, o destino pulou aqui para ouvir o finzinho, antes de ouvir todo o episódio, eu descomendo. Não ouçam esse episódio, não assistam. Vão viver a vida. Esse foi apenas um filler do João, podcast. você não pode proteger as pessoas da vida real. Da vida. Da Diz vida, que eu você não posso. pode. Disso eu Não, posso. é isso que tá errado com essa geração. É, Precisamos de mais baleias. precisamos Credo. falar isso. É isso aí. Vamos marcar no mapa Alagoas. E no próximo vamos ter mais aí um estado. Vamos platinar o Brasil, literariamente. Vamos Sim. ter um estado, que é comigo agora. Muito que Tiverem bom, então. também, só um lembrete também, que se alguém tiver sugestão dê uma olhada no nosso mapa, ver os estados que estão ali faltando. E podem mandar Muitos. sugestões. Sim. O Centro-Oeste ainda não tem nenhum. O Nordeste agora só teve o seu primeiro. O Norte também só tem um. Então podem mandar aí à vontade sugestões. E o Espírito Santo, eu tô preocupado com o Espírito Santo. Eu sei que é o único que falta do Sudeste, mas não sei. Ai, ai. Muito que bom, então. Sim. Mas é isso. Nos vemos aí no próximo Clube do Conto. Nos vemos. No próximo episódio, seja lá qual for ele também. Também. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.